Alô você, tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para esse nosso segundo encontro deste curso de formação de liderança. Estamos conversando sobre a função do diácono, é verdade. A função do diácono, a função deste servo de Deus, ou desses servos de Deus, homens que se dedicam na casa do Senhor nosso Deus, homens que trabalham, homens que deixam tudo pronto, né, para que o culto aconteça de forma tranquila na casa de Deus, para que você possa participar tranquilamente do culto na casa do Senhor nosso Deus. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco a respeito da base bíblica do diaconato, né? Então vimos a origem vimos o termo grego do diaconato, trabalhamos com alguns deles ali, na forma não assim muito profunda, claro e evidente, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre, ainda continuando, vamos falar sobre a origem do termo diácono. Para isso, obviamente, aí, bem simples, bem rápida, vamos ver o texto clássico, que é o texto de Atos capítulo 6, né? Embora a gente leu esse texto no nosso último encontro, mas eu creio que é necessário dar um pouco mais de ênfase a respeito dele. E vamos começar, vamos continuar, no caso aí, falando um pouquinho mais sobre essa origem do termo diácono, à luz da Bíblia, como palavra do Senhor nosso Deus, né? Desse Deus maravilhoso, desse Deus cheio de graça, desse Deus que nos auxilia. Bom, e ao conversar então sobre a origem do termo diácono, né, nós temos que nos reportar aí para o livro de Atos dos Apóstolos, né? É lá que nós vamos encontrar aí a origem do termo. Eu quero então convidar você para que você também abra aí a sua Bíblia e juntos vamos aprender um pouco mais. Eu quero também aprender com você. Aí quero, se possível, lhe ensinar algumas coisas para a glória do nosso Pai Celestial. Ok? Então vamos lá. Muito bem. Como nós sabemos, a origem do termo aí diácono está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, né? Lá no capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso de número 7, né? E observe que o termo em si, ele teve a sua origem, né, como resultado, ou seja, de uma necessidade das viúvas dos helenistas, né, que devido ao excesso de trabalho dos apóstolos estavam sendo esquecidas na distribuição diária. É interessante, né? Porque quando você esquece de alguém, de pessoas que estavam recebendo benefícios e não chegam mais, não recebem mais, é natural que a reclamação aconteça. Ou seja, a reclamação foi tão forte, tão veemente, que os apóstolos tiveram que tomar uma decisão. Eles disseram: irmãos, olha, não é razoável que a gente venha abandonar a palavra, a pregação, o ensino, para nos dedicarmos à mesa ou à administração. Não podemos, porque se assim o fizermos, nós não teremos condições, né, de fazermos uma coisa boa e perfeita. É o que acontece, né, no nosso dia a dia. A gente às vezes quer abraçar muita coisa ao mesmo tempo e tentar fazer e tal, mas quando se tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, nem tudo sai perfeito. Alguma coisa vai ficar para trás, alguma coisa vai ficar mal feita. E ficando mal feito, alguém vai perceber. Alguém vai perceber, vai falar. E pode ser também que alguém que foi esquecido, no caso aqui do próprio texto, as viúvas, né, dos helenistas, judeus de fala grega. Então, elas reclamaram: olha, não está legal, nossos esposos faleceram e também eram discípulos e nós estamos sem sustento e a igreja deve ajudar. Realmente a igreja do Senhor Jesus tem um compromisso com os irmãos na fé, em procurar ajudar, em procurar caminhar, em procurar estar com eles, conhecer e saber
das suas necessidades. Tá? Com isso, o que fizeram então os apóstolos? Após reunir então a comunidade, disse, olha, vocês fazem o seguinte, vocês vão escolher aí 7 homens, né, que eles devem ter assim, uma boa reputação, devem ser cheios do espírito, de sabedoria, não podem ser avarentos, e escolhendo, nós vamos então consagrá-los para esse serviço, para esse mistério, e eles vão se dedicar então a esta função social na igreja, e nós, apóstolos, vamos nos dedicar mais à oração, ao ensino e à pregação. E aí você vai ver que o parecer agradou realmente à comunidade, e a igreja, então, reunida, ela elegeu esses 7 homens, e você vai perceber aí que o próprio texto vai trazer a relação deles. 2 deles vão se destacar, não só como diáconos, mas também como evangelistas, no caso de Estevão e Filipe. Isso porque o diácono ele foi chamado para servir. Mas isso não o impede dele também dominar a palavra, dele saber ensinar, saber pregar, e ainda mais se ele tiver esse dom. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Por isso que o diácono, uma vez que tem esse dom de ensinar, é bom porque vai auxiliá-lo, ou seja, não só a ele, mas também ao grupo, quando da necessidade, né, de visitar pessoas. Geralmente eles levam uma palavra, né, eles leem um texto, fazem pequena explicação, depois uma oração e entregam para a pessoa o donativo. Então, é mistério também que ele domine um pouco a palavra do Senhor nosso Deus. Tá? Não é uma obrigação, mas caso domine, isto é muito importante, né? Então, vejam só que a função do diácono, como eu já disse aqui, é uma função que requer um respeito tremendo. Respeito, amor por eles, porque a membresia às vezes pensa que o diácono ele está ali apenas para servir a porta, né? Para ficar na porta ali, para evitar que o cachorro entre na igreja. Não podemos de forma alguma olhar assim, né, para os nossos diáconos, mas temos que vê-los como servos do Senhor, chamados para servir. Eles têm esta vocação. Tá? Então, se a vocação é para servir, então precisa empenhar bem, com amor, com carinho, cumprindo as escalas e também passando a conhecer e saber das reais necessidades da igreja, né, da irmandade e assim por diante. Um pouco mais além, antes de mais nada, percebam aí, como eu disse, que Estevão e Filipe, ou Filipe e Estevão, eles se destacaram, né, entre aí os demais, porque não apenas serviam à mesa, né, mas também se envolviam em debate, na pregação, no ensino e da palavra de Deus. O Estevão, por exemplo, anunciava a palavra, e Filipe na verdade chamado de evangelista. Você vê, né? O Estevão pregava, mas quem recebe o título de evangelista é Filipe. Veja, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, que eles vão receber aí o poder de Deus, para que eles possam realmente pregar aí a palavra. Você vai perceber, por exemplo, na saudação que o apóstolo Paulo ele fez, no caso aí a igreja de Filipos, ele vai dirigir a sua saudação também aos diáconos, né? Veja bem que em Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judá,
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. De novo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, estes homens também que foram chamados para servir na casa do Senhor nosso Deus, receberam o poder especial, específicos, para que pudessem, assim, então, desempenhar bem esta função. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 1, ele vai também dirigir a sua saudação aos diáconos. Diz ele: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, vejam aí Paulo estendendo a sua saudação aos santos de Filipos, e nesses santos, então, ele faz menção aí dos bispos e também dos diáconos. Então, observem que Paulo, grande servo do nosso Deus aí, reconhecendo o ministério dos diáconos, homens que foram chamados para servir. Então, parece que Paulo se refere aí ao diaconato, né, como uma função específica dentro da congregação, e muito também relacionada com a do bispo, ou seja, o mesmo uso quase que oficial, Paulo também vai empregar da sua primeira epístola a Timóteo, lá no capítulo 13. Esse texto é interessante, embora depois nós vamos voltar a esse texto de 1 Timóteo 3, quando falarmos então das qualificações, né, do diaconato, né, das qualificações que uma pessoa precisa ter para poder assumir esta função, esse cargo na igreja, na casa do nosso Deus, além também da eleição, né? Então, diz o apóstolo Paulo na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, verso 8, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Olha aí, é necessário que sejam respeitáveis, diz o apóstolo Paulo, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Vamos ver essa questão depois, ele não diz que era muito vinho, diz sorte da ganância. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isto, né? Dizendo no versículo 9, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa, E aí diz então que o que tem que acontecer, também sejam estes, os diáconos, primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Às vezes nós erramos muito, né? Nós que somos líderes, quando impomos precipitadamente as mãos sobre a cabeça de alguém, né? Quando eu falo assim, alguém, isso envolve tanto diácono, presbítero e até também pastores. Mas também a gente não consegue ler, porque a pessoa não traz na testa algo escrito de que, como diz lá em Josué, como Deus disse a Abraão, setou uma bênção, né? Não diz, olha, eu sou uma bênção. Então, é com o tempo que você vai perceber isso aí. Mas mesmo assim, mesmo com o tempo, você se engana e às vezes sai cada figura dessa fornalha que não é fácil. Então, ou seja, mas mesmo assim, a igreja elege, os oficiais, no caso, presbíteros, né, eles impõem as mãos, consagram essas pessoas para o ministério, né, para que eles empenhem a função. E aí a nossa obrigação é continuarmos orando e intercedendo por eles. Mas ainda o apóstolo Paulo diz no versículo 12 de 1 Timóteo 3, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. A gente vai ver isso aí. Se o diácono não tem competência para dirigir a própria casa, se em casa a esposa não o respeita, nem os filhos também o respeitam, como é que ele vai
querer trabalhar na casa de Deus, querer impor banca, vamos dizer assim, na casa de Deus, né? Chamar a atenção de alguém, corrigir alguém, se não sabe corrigir nem os próprios filhos, também, às vezes, nem a própria vida. Então, é necessário que o diácono esteja atento a tudo isto, para ver se a pessoa que foi eleita tem condições de abraçar essa função. E o versículo 3 diz o seguinte: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Muita intrepidez na fé. Digamos assim, que nós precisamos na casa do nosso Deus, né? Então, veja bem, o diácono não foi eleito para ficar plantado apenas na porta do templo, como soldado, né, para impedir ali alguma coisa errada, mas ele toma conta de todo aquele espaço dentro da igreja, fora da igreja, ao redor da igreja. Deus tem que estar sempre ligado, antenado, evitar ficar de conversa com as pessoas quando esse está de plantão. Quando se fala também em diácono de plantão, é bom lembrar que mesmo você, meu irmão, que foi eleito oficial diácono da casa de Deus, se porventura você estiver de plantão, tá? Mas no dia do seu plantão faltar alguém e o pessoal precisar de você, não diga: hoje é meu plantão, hoje é minha folga, estou de folga, não posso hoje trabalhar. Então a questão é: está de plantão? Beleza. Mas se está de folga e está na casa de Deus, é a mesma coisa que soldado do quartel. Você tem que estar pronto, disponível, para que, se preciso for, trabalhar. Então você pode estar de folga, né, descansando aquele dia. Não, hoje é minha folga. Mas se precisar de você, diga: eis-me aqui, pode contar comigo, o que eu devo fazer, o que eu posso ser útil, o que eu posso ajudar. É assim que temos que agir, temos que ser na casa do Senhor nosso Deus. Então não esqueça que você, diácono, foi chamado para ser uma bênção na casa do Senhor nosso Deus. Se tu uma bênção. E nós esperamos realmente que vocês sejam bênçãos para o nosso Deus e bênção também para o povo do Senhor nosso Deus, tá? Tem que estar sempre sorridente, não fica ali às vezes na porta com a cara amarrada, tem que ficar assim, fechadão. As pessoas passam, ele não cumprimenta. Não. Seja um diácono sorridente, seja um diácono amável, carinhoso com as pessoas, com os idosos, com as crianças, com os adolescentes. Trate bem os adolescentes, trate bem as crianças. É assim que tem que ser. Você foi chamado para ser uma bênção. Desempenhe bem essa função, meu querido. Ok? E com certeza Deus fará maravilhas através da sua vida, no nome de Jesus. Muito bem, com isso nós chegamos aqui ao final desta segunda parte desse curso de formação de liderança, a função do diácono. Eu espero de coração que essas poucas palavras tenham sido de grande valia para você, para o seu ministério. Você, meu irmão, que foi eleito, que foi escolhido para desempenhar a função de diácono na casa do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde cada vez mais e que Deus faça com que você prospere. Seja uma bênção, não esqueça disso, seja uma bênção na igreja, seja uma bênção para o seu pastor, seja uma bênção para os seus irmãos, mas também seja uma bênção para a sua família. Bom, vamos ficar por aqui e até a terceira parte desse nosso curso de formação de liderança, a função do diácono. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um abraço e tchau, tchau.